Gente, então vamos ver a primeira parte, do nosso vídeo sobre relações ecológicas. As relações ecológicas, elas são objeto de estudo da etologia. Até se confunde com ecologia, né? Mas o que a etologia estuda? Ela estuda o modo como cada espécie interage entre si e com seres de outras espécies, o que nós poderemos chamar de relações intraespecíficas, se ocorrerem entre seres da mesma espécie. O prefixo intra significa isso, ou interespecíficas, se ocorrerem entre seres de espécies diferentes. Cada uma dessas relações ainda podem ser subdivididas em harmônicas, que são relações positivas, ou desarmônicas, que são relações negativas. Pelo menos alguém sai perdendo, pelo menos um sinal negativo tem que aparecer na relação desarmônica. As relações harmônicas intraespecíficas, a gente vai apresentar apenas duas. Também são chamadas de homotípicas, as intraespecíficas, porque ocorrem exatamente com organismos do mesmo tipo, da mesma espécie. É até uma forma de você conseguir diferenciar as harmônicas e as desarmônicas intraespecíficas, diferenciar das interespecíficas, porque entre seres da mesma espécie são apenas essas 4 relações: colônia e sociedade, que se confundem pelos sinais, mas já a gente vai tirar essa confusão aí. Desarmônicas, o canibalismo, em que um ganha e o outro perde, e a competição, em que os dois saem perdendo. O que ocorre, para a gente poder diferenciar a colônia e a sociedade, visto que ambas são intraespecíficas, são harmônicas e têm o mesmo sinal? Como é possível, a gente dirimir essa confusão aí, essa dúvida? Então, a colônia, gente, ela se diferencia da sociedade. Por quê? Porque na colônia, o organismo, ele vai ter o seu corpo grudado, Ele vai ter a união física, anatômica entre esses seres vivos. Já na sociedade, cada um vai para o seu lado, eles trabalham cooperativamente, eles vivem ali harmoniosamente, se ajudando, mas eles não estão grudados, Você não vê aqui do seu lado direito da tela o que nós temos. Nós temos o cupim, certo? E o cupim, ele não vai estar grudado um no outro. O que a gente observa? Essa daqui, ela seria a rainha. Nós temos outros com tamanhos diferenciados, com cores diferenciadas. Então, essas anatomias, diferenciadas, elas fazem parte das castas, certo? Então, no caso da sociedade, só reforçando, não existe união física, união anatômica. Outros exemplos de colônia: os recifes de corais, que formam grandes paredões em muitas regiões do mundo, atrapalhando até a navegação, mas eles devem ser preservados e estão ameaçados de extinção por conta do efeito estufa, Existem algas, existem organismos que vivem dentro desses corais e esses organismos estão tendo uma reação muito ruim dentro deles e os corais estão precisando expulsá-los. E eles estão sofrendo branqueamento, mas os corais, eles vivem em colônias, são quinidários, são organismos importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, do nosso planeta. Um outro exemplo de colônia é a caravela portuguesa, que é um outro quinidário, são várias águas vivas aí, certo? E essas águas vivas, elas têm funções diferentes. Então, esse organismo aqui é o organismo flutuador, que vai ser chamado de pneumatóforo. Ele vai reservar o ar e ele tem flutuabilidade para poder manter toda a colônia assim, boiando, Então, muitas vezes esse organismo ele é jogado para fora do mar, A maré vai jogando e as pessoas acabam se deparando com ele, acham bonito, parece um saquinho colorido à beira d'água ali, e as pessoas costumam brincar e sofrem acidentes com eles, muitas vezes até fatais, dependendo da idade, e da condição física de cada um. Logo abaixo do flutuador existem os gonozoides. Qual é a função dos gonozoides? É exatamente a reprodução. E também os gastrozoides, que têm a função de alimentação, vão fazer a digestão
daquilo que ele consegue adquirir. Tem uma outra camada de tentáculos, que são tentáculos que ficam numa posição intermediária, certo? Que tem a função de apreensão das presas, são os chamados dactilozoides, né? Eles vão funcionar como dedos para poder prender um peixinho, como você vê aqui no outro lado, né? Um peixinho que vai passando. E os tentáculos espiralados, os urticantes, eles são os mais alongados. Então, se a gente pegar uma água-viva pela crista, né, o teu risco de queimadura é bem menor, mas se você for entrar em contato com esses maiores tentáculos aqui, você acaba realmente sofrendo uma queimadura séria. Outros exemplos de sociedade que nós temos, as abelhas, vocês percebem aí, né, dimorfismo sexual entre o zangão e a rainha é a maior, tá? E a rainha, ela existe apenas uma em cada colmeia, certo? Tem todo um controle, as operárias com aquela trabalheira danada que elas têm, tem todo um controle dentro da colmeia. E as formigas, né, que fazem um trabalho incrível por baixo da terra, dentro das suas sociedades imensas, né, dentro dos seus ninhos, são super organizadas, têm uma comunicação maravilhosa, muito melhor do que os seres humanos, elas nem precisam de Wi-Fi. Já as intraespecíficas desarmônicas, nós temos a situação aqui do canibalismo, quando um ser vivo, né, come outro, mata e come um outro organismo da mesma espécie. Então, assim, antigamente as tribos, né, poderiam fazer rituais, tá? E matar e comer a carne humana. Hoje em dia, entre seres humanos, isso só vai acontecer entre psicopatas, né? Como Hannibal, tá? Que tem aí do Silêncio dos Inocentes, tem toda uma trilogia em cima desse personagem aí, tá? Então, aí no caso, ele é um sujeito, né, que sofreu um trauma, ele é sequelado e ele leva isso para a vida dele, é um comportamento que não se espera num ser humano, mas que acontece, viu, gente? Um psicopata pode praticar canibalismo. Mas o canibalismo mais conhecido é o canibalismo sexual, que ocorre aí entre as aranhas, entre o louva-a-Deus, quando a fêmea, satisfeita à vontade dela, depois do ato sexual, ela acaba matando e comendo o macho, certo? Isso o Enem gosta muito de abordar, o canibalismo sexual. E o que é que ela ganha com isso? Por que ela tem esse comportamento? Ela vai adquirir substâncias, nutrientes para poder colocar os ovos, certo? E o macho ganha alguma coisa com isso? Ora, ele garante que os genes dele permanecerão, né, na natureza. Ele garantiu a prole dele, morreu em nome da espécie, tadinha. Já as relações desarmônicas intraespecíficas aqui, a competição. Competição, né, ela tem um sinal negativo, o que causa muito estranhamento. Que sentido tem uma relação dessa em que os dois saem perdendo? Na verdade, os dois saem perdendo porque eles estão disputando pelos mesmos recursos. Isso sendo dentro de uma espécie, eles disputam por espaço, por alimento, pela reprodução. Vocês veem aí antílopes machos, né? Usando os chifres como se fossem verdadeiras espadas, tá? Para ver realmente, é um ritual, tá? De força para determinar quem é que vai copular com a fêmea. E como Darwin já defendia, o mais forte, né? É aquele que deixa os seus descendentes na natureza, é quem sobrevive. A competição também intraespecífica pode ocorrer entre plantas, como aí no caso dos eucaliptos. Você percebe que existe uma distância entre cada planta aí, e essa distância é provocada por substâncias que são liberadas pelas raízes para garantir realmente esse distanciamento. O ideal na competição era que todos os seres vivos tivessem alimento suficiente, né, fêmea para copular, espaço suficiente, não precisassem dividir nada disso. Então, a partir do momento que eles precisam dividir, essa relação deixa de ter garantias. É uma relação que se torna instável. Então, quem ganha hoje não tem garantia de que ele vai ganhar amanhã. Amanhã ele pode ser um perdedor nessa história. Por isso, a relação é negativa.